Saudações, navegantes! Aqui é a Érica, neurocientista, e minha linha de pesquisa é sobre metais pesados, parasitas e inflamação crônica. Se você está procurando alguma coisa interessante para saber, para conhecer, para um pouquinho aqui nesse vídeo e escute uns minutinhos de apresentação que eu vou mostrar para vocês um negócio muito interessante que talvez caia exatamente naquilo que você estava procurando. Então vamos lá. Segundo muitas pesquisas e muitos profissionais da saúde, todas as doenças crônicas, se não todas as doenças, ponto, vêm de uma associação de retroalimentação entre a disbiose intestinal, os parasitas e os metais tóxicos, que são metais pesados que não deveriam estar no nosso corpo. A gente chama isso de tríade da doença. Só que os metais pesados são os piores de todos. Por quê? Porque eles são algo que não podemos eliminar do corpo de forma natural ou dinâmica diariamente. Já vou explicar essa parte, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os metais pesados. A gente tem um ambiente contaminado por metais pesados há décadas, se não há centenas de anos. É muita química que está sendo jogada no nosso ambiente, coisa que a gente nem conhece nem sabe. Então, a nossa cadeia alimentar ela já está comprometida, porque toda essa carga de metais pesados caindo no ambiente, ele atinge os lençóis freáticos, ele permanece ad eternamente na terra, e as plantas absorvem isso através de suas raízes, trazendo consequências para a nossa saúde. A nossa exposição ela começa desde a infância. Então, falando agora dos tempos modernos, o que uma criança tem de contato com metais pesados? A gente tem o leite materno, existe um estudo que fizeram dosagem de metais tóxicos no leite materno, e eles observaram que principalmente as mães vegetarianas têm altas cargas de metais pesados indo para os seus bebês. Além disso, nós temos as comidas industrializadas para bebês, chocolate, porque o cacau, a planta do cacau, ela tem uma capacidade de absorção muito alta de metais pesados, muitos legumes e folhas verdes, arroz, que tem altos problemas com selênio, tintas, lápis, canetas, tudo que for muito colorido, brinquedos de plásticos e acessórios também muito coloridos, e vacinas. Aqui a gente tem uma matéria falando que às vezes pipoca, assim, sabe? Matérias falando de problemas de intoxicação aguda. Só que no caso aqui a gente está falando da intoxicação crônica que ninguém percebe, tá? Mas às vezes aparece intoxicações agudas de coisas vendidas pela Amazon, mas normalmente produtos vindos da China. Os adultos, na maior parte do tempo, eles têm uma contaminação através da chuva, que vai contaminar a base da dieta deles, né? Nosso, no caso. Nós temos frutas, legumes e verduras, tem a água da torneira, que é extremamente contaminada, não só com cloro, com flúor, que vocês já têm ouvido falar, mas também com metais tóxicos dos encanamentos que vão desprendendo. Alimentos industrializados são riquíssimos, condimentos, especialmente os que a gente usa achando que vai ser bom para a nossa saúde, como por exemplo cúrcuma. Arroz integral, ele tem mais metais pesados do que o arroz branco. O cacau, as maquiagens, né, quanto mais colorida, mais cádmio e chumbo vão ter para manter a cor. Sachês de chás, que no processamento dos chás acaba absorvendo muitos metais pesados. E remédios e vacinas, como por exemplo os antiácidos, alguns remédios para pressão e vacinas todas possuem alumínio. Então, por onde que os metais pesados vão chegar no nosso corpo? Eles vão entrar através do sistema gastroentérico, então através da ingestão, em contato com a pele e quando a gente inalar. E eles vão se acumulando, conforme eles vão chegando, eles vão se acumulando. E eles começam a se depositar, porque eles são pesados, não conseguem viajar por muito tempo na nossa circulação sanguínea, eles se depositam, e onde eles se depositam começam a provocar estragos inimagináveis, começam a perturbar a replicação do DNA local, e por conta disso a gente começa a ter problemas de produção de proteínas e enzimas. Pequenas doses já são capazes de provocar estragos absurdos, e esses estragos eles vão sendo cumulativos, então você começa desde bebê a acumular, na fase adulta você já tem muitos problemas de saúde por conta desse acúmulo. E chega um momento que os danos vão ficar irreversíveis do sistema respiratório, sistema nervoso central, reprodutivo e gastroentérico, né? Então, a tendência são as doenças neurodegenerativas, o câncer, etc. Mas antes começam com muitos sintomas inespecíficos que a gente vai abordar aqui, que vocês vão reconhecer e vão poder fazer alguma coisa sobre isso. Antes de falar dos sintomas, só para vocês verem o quão inespecífico poderia ser o sintoma, como o chumbo e a irritabilidade. Muitos estudos feitos com
criminosos, com adolescentes com índole criminosa ou com problemas de isolamento social, eles notaram que havia um acúmulo muito grande de chumbo na cabeça dessas pessoas que cometem crime. Então, eles fazem uma ligação real e robusta pela ciência entre crime e acúmulo de chumbo no cérebro. E existe uma outra associação interessante, que é o segundo item da nossa tríade da doença, que é entre os metais pesados e os parasitas. Os metais pesados, eles são como alimento para os parasitas. Os parasitas consomem metais tóxicos, então eles seguem, eles gostam, então eles vão seguir o rastro dos metais tóxicos. Quando a gente tem muito metal tóxico no corpo, o que acontece? A gente, inevitavelmente, acaba adquirindo muitos parasitas e eles acabam se perpetuando no nosso corpo devido à presença também dos metais pesados. E, além disso, eles usam os metais pesados para se esconderem do sistema imunológico. Então, usam como escudo, como uma proteção para não serem destruídos. Esse tipo de evidência sempre existiu, mas no mundo da ciência, quando começa a voltar essa pesquisa para ser humano, eles começam a cortar os cientistas e bloquear essas manifestações por conta de grandões da área da farmácia, né? Mas a gente sempre teve trabalhos em animais comprovando essa relação, inclusive eles usam os parasitas dos peixes para avaliar a qualidade de água do mar ou do rio que esses peixes estão, para dosar os metais pesados, né? Então eles pegam um parasita, abrem um parasita e vê o quanto que tem de metal pesado lá, e aí eles podem dizer o quão está poluída ou não aquela água. Os parasitas a gente vai adquirir eles também através dos alimentos, da água de torneira, especialmente água contaminada. Toda água de torneira é contaminada, viu, gente? Do ar, porque existem alguns parasitas cujos ovos são tão pequenininhos que a gente pode inalar, e através de contato com objetos contaminados. Então, como eu disse, eles seguem o rastro das toxinas. E a gente tem mais de 400 espécies de parasitas, dentre eles vermes redondos, achatados, os fungos, os protozoários, as amebas, entre outros. Eles vão provocar danos no sistema respiratório, no cérebro, no sistema reprodutivo, no fígado, no pâncreas, ou por onde eles transitarem, porque na maior parte desses parasitas existe um padrão, um ciclo no qual eles transitam pelo nosso corpo, indo para lugares que eles gostam mais, né? E normalmente os lugares que eles gostam mais são os lugares onde tem maior acúmulo de toxinas. E onde eles pararem, eles vão provocar inflamação, porque eles vão se mexer, eles vão urinar, eles vão se conectar na mucosa ou no tecido, provocando uma inflamação, um dano do tecido. E, segundo os naturólogos e vários profissionais de saúde e alguns cientistas, o ciclo dos parasitas segue o ciclo lunar. Então, a lua nova e a lua cheia vão ser as principais fases onde teremos presença de parasitas mais ativos. Na lua nova, a gente vai ter eclosão de ovos, né? Então, os ovos vão abrir e as espécies de parasitas que tiver a fase de larva, as larvas vão ser liberadas nessa fase. E na lua cheia, os parasitas vão sair dos esconderijos para procriarem. E aí, por que eu ainda não falei dos sintomas? Porque basicamente os sintomas de quem tem parasitas são os mesmos de quem está intoxicado por metais pesados. Então, quais seriam esses sintomas? Vamos dividir por partes do corpo. No sistema neurológico, a gente vai ter a presença da fadiga crônica, aquele cansaço que você investiga a tireoide, mas a tireoide está sempre normal dentro do exame de sangue. A gente tem a névoa cerebral, que é quando você não consegue concluir um raciocínio, quando você vai na sua mente buscar alguma coisa, quando você chega no ambiente da sua casa, você já esqueceu o que você ia fazer. Perda de memória, formigamento ou dormência das extremidades, insônia, problemas para dormir, depressão e ansiedade, déficit de atenção, que está na moda agora, a irritabilidade, que é a primeira de todas, é o primeiro sintoma que aparece em quem tem intoxicação por metais pesados e presença de parasitas, dores de cabeça, tonturas. E de sintomas metabólicos também é tudo. Vai ser tudo que você puder imaginar de problemas metabólicos estão conectados à intoxicação e aos parasitas. Então a gente vai ter uma função da tireoide diminuída. Por quê? Porque normalmente os metais tóxicos eles competem com o iodo que não consegue se ligar na tireoide e fazer com que a tireoide funcione. A gente vai ter doenças autoimunes envolvidas também por conta da fadiga do sistema imunológico, que começa a cometer muitos erros, o ganho de peso ou perda de peso, a gente vai ter cabelos e unhas fracas, problemas com anemia, especialmente porque os parasitas, alguns parasitas muito comuns que provavelmente estão presentes em todos nós, eles ficam em partes do corpo sugando, se alimentando do nosso ferro, e isso provoca anemia. Muitos deles também provocam, ligados ao sistema neurológico que já passou, provocam sintomas porque eles ficam também consumindo vitamina B12 do nosso corpo, ficam parados lá no nosso duodeno, sugando tudo que vem de vitamina B12 da alimentação.
ou do suplemento que você está tomando. Então, se você está tomando suplemento vitamina B12, provavelmente você está alimentando os seus parasitas. A gente tem problemas de pressão alta, doenças cardíacas, libido baixa, infertilidade, tudo ligado a TPM, menopausa, então sintomas graves de TPM, endometriose, sintomas fortes de menopausa, tudo ligado à presença de metais pesados e parasitas. Sintomas de peles, a gente pode ter dermatites ou alergias, que são muito comuns, gente que tem acnes espalhadas pelo corpo, aquelas crianças que têm aquelas bolinhas no bracinho, olheiras escuras e inchaço em volta dos olhos, também dos olhos muito comum em crianças, manchas brancas pela pele, que nossos avós antigamente diziam que era lombriga, e é verdade, é sim. Mas podem aparecer também manchas amarelas ou manchas vermelhas, especialmente em idosos. De sistema digestório, a gente tem a constipação, então a dificuldade para defecar, fica dias sem ir no banheiro. Como uma consequência mais grave, tem a doença inflamatória crônica do intestino, problemas para digerir. Então, tudo que você come dá mal-estar, você começa a achar que é alergia à lactose, à farinha. Tem, às vezes, gosto metálico, mau hálito que está presente. Sintomas musculares, a gente vai ter dor nas juntas, dor muscular. Existem alguns metais pesados que estão ligados diretamente à dor nas costas, bem específico assim. Então, se você tem uma dor nas costas que não melhora nunca, provavelmente esteja ligado a isso. E aí, o que que acontece? É muito importante, quando a gente pensa em eliminar metais pesados, é que a gente tem que eliminar parasitas também. Ou se você pensa em fazer uma desparasitação, você tem que pensar em eliminar metais pesados também. Sem eliminar um ou outro, não vai dar certo, não funciona. Os parasitas, só que assim, para fazer isso, precisa de um protocolo, de fazer do jeito certo. Por quê? Porque quando os parasitas morrem, e ó, todo mundo tem parasitas e tem muito mais de um aí dentro, hein? Quando eles morrem, eles liberam duas coisas. Primeiro, eles vão liberar biotoxinas, que são é um sistema de proteção deles. Então, essas toxinas vão provocar uma reação bioquímica no nosso corpo, gerando mal-estar, vômito, diarreia, febre. Essas biotoxinas vão atuar diretamente no nosso cérebro, dando muitos problemas. E eles vão também liberar os metais pesados do corpo deles, então vai ter um grande bolos de metais tóxicos saindo desses parasitas e indo para a nossa circulação em grande quantidade todos juntos, e eles vão provocar uma reação inflamatória aguda no nosso corpo, que é chamada de reação de Herxheimer, no qual a gente pode ter uma dor de cabeça insuportável, labirintite e até convulsão. Podemos ter uma reação alérgica imediata, como coceira na cabeça, na pele, uma tosse que não para, que é crise de tosse, pode até dar edema de glote. E de gastroentérico a gente pode ter vômito e diarreia concomitantemente, além de dor abdominal. Então é muito perigoso fazer de qualquer jeito, tanto eliminar metais, como eliminar parasitas, porque isso pode te levar para o hospital. Então, como que a gente vai fazer? Qual que é o método certo? A nossa recomendação da Florum Ciência é a fazer o tratamento através de 2 produtos que eu vou apresentar agora para vocês. Tem o Florum Metais Off, no qual ele é feito para eliminar metais pesados através das 3 fases da desintoxicação. O que seriam essas 3 fases? A gente vai ter uma primeira fase na qual o nosso corpo vai usar enzimas para transformar a molécula do metal pesado, porque como ele é muito pesado e a gente não consegue transportar ele, ele precisa ser modificado e diluído para que ele possa ser eliminado. Então ele vai ser modificado através de um processo enzimático. Na fase 2 acontece especialmente no fígado, no qual a glutationa, que é uma enzima muito importante desse processo todo, vai promover a diluição, então ele pega essa molécula alterada na fase 1 e vai diluir, e na fase 3 a gente vai conseguir fazer a neutralização, que eles chamam de quelação também, e eliminação através das fezes, da urina, do suor, desses metais pesados. Então, a gente tem ingredientes desse nosso Florum Metais Off, a vitamina C, que é um antioxidante poderoso, que protege as células, protege o DNA, ele é essencial na fase 1. Temos a taurina, que ela é responsável pela produção de glutationa, que é aquela enzima da fase 2, e faz também sequestro direto de metais tóxicos e protege o DNA, então ela participa da fase 1 e da fase 2. Temos a clorela, que é o quelante natural mais potente que existe na natureza, segundo a ciência. Tem muitos estudos falando da clorela. Ele é potente especialmente contra o cádmio, que é um metal pesado altamente cancerígeno, contra o chumbo. Ele é antioxidante e ele protege os tecidos, vai participar da fase 3. Temos o iodo, que vai proteger a tireoide, né? Por quê? Porque como os metais pesados grudam na tireoide e impedem que ela faça a sua função, o iodo ele vai lá e vai se ligar
que é exatamente ele que deveria estar se ligando, né? Então a gente vai ter uma quantidade maior de iodo no corpo, competindo com esses metais tóxicos e ativando o metabolismo, facilitando todo esse processo de desintoxicação. Ele está presente, então, nas 3 fases. Nós temos o N-acetilcisteína, que é o NAC, que ele é além de ser um quelante natural, ele é um dos principais precursores também da glutationa, que é aquela enzima da fase 2. Ele diretamente protege os tecidos e o DNA, então ele faz parte da fase 2. Temos o selênio, que ele é extremamente essencial nesse processo, porque ele vai diluir e sequestrar mercúrio direto do cérebro. Então imagina, tudo que você comeu de peixe contaminado, atum em lata, é, o selênio vai ter esse poder de tirar isso da tua cabeça, e tirando da sua cabeça, vai tirar as dores de cabeça, o brain fog, que é a névoa cerebral, a falta de concentração, tudo que você estiver sentindo. Ele também é um anti-inflamatório natural, protegendo o DNA e mitocôndrias das células, fase 1 e fase 2 para ele, e temos o extrato de beterraba, que vai participar também nas 3 fases, por quê? Porque vai dar um suporte metabólico devido à sua riqueza de nutrientes, vai ajudar a modular a microbiota intestinal, reduzindo a inflamação crônica, e protege também o DNA e a mitocôndria por consequência. Então, com o fluorometais-off, a gente vai conseguir extrair metais pesados do seu cérebro e do seu tecido, neutralizar para não inflamar por onde eles passam e eliminar com segurança sem acumular nos tecidos. Então, as chances de você sofrer reação de Herxheimer são mínimas ou nulas, dependendo da quantidade de metais que você tem no corpo. Então, da onde a gente tirou que esses ingredientes são importantes? Foi tudo da ciência. A gente tem aqui muitos trabalhos falando da vitamina C contra os metais pesados, do selênio, do NAC, do iodo, que também o NAC vai ter uma ação desparasitante em relação aos protozoários, que a gente já vai comentar daqui a pouco, a taurina, entre outros. Não pus todos para não ficar muito longa essa apresentação. E a gente vai ter o Floron Disparasite. Então eu vou primeiro apresentar o produto e depois eu vou passar a sugestão de protocolo correto para que você não tenha sintomatologia nenhuma e nem veja parasitas nas fezes, tá? Então o que o Floron Disparasite provoca? Ele vai paralisar, vai provocar a autodestruição dos parasitas e eliminar os parasitas, ajudar a expulsar os parasitas do seu corpo. Ele neutraliza os efeitos tóxicos daquelas biotoxinas que os parasitas produzem quando morrem. Ele vai estimular o sistema imunológico contra os parasitas, então ele vai estar atuando em diversas frentes. Ele tem como ingredientes a vitamina A, o zinco, o iodo, a beterraba e o óleo de semente de abóbora. Então, aqui tem alguns trabalhos científicos que vamos deixar mostrando da eficácia desses produtos contra os parasitas. Então, a vitamina A associada ao zinco, ela é potentíssima na inviabilidade do parasita no nosso corpo, além de estimular a nossa imunidade e ajudar nas respostas das mucosas do nosso corpo, ela também impede diretamente a presença de parasitas. O iodo é perfeito, maravilhoso contra candidíase, contra síndrome fúngica. A beterraba, ela tem 5 princípios ativos que são desparasitantes, ele é o alimento da natureza mais desparasitante que existe, né? Ele tem muitos trabalhos falando contra vermes redondos, vermes achatados, contra protozoários, doenças como malária. E o óleo de semente de abóbora, apesar de muitos profissionais criticarem a ação dessa semente, nós já sabemos que eles estão tentando esconder a maravilha que é a ação da semente de abóbora, que além dela ser uma anti-inflamatória e antioxidante poderosíssima, ela é capaz de paralisar e eliminar diversos parasitas de forma bem saudável. Então, qual que é o nosso conselho de protocolo de tratamento? É começar pela fase 1 com a desintoxicação com fluorometais off, começando na lua nova, fazendo 2 semanas de desintoxicação prévia, e aí chega a semana da lua cheia, acrescenta-se o desparasite, o Floron Disparasite, junto do metais off, usando pelo resto do período. Nós recomendamos usar pelo menos por 4 meses para ter um resultado legal, até porque metais pesados e parasitas a gente consome todos os dias. Então, lógico, tem que fazer algumas mudanças na rotina para ir ajudando o seu corpo a reduzir essa carga de metais pesados e de parasitas que chegam, mas enquanto isso, a linha Floron vai te ajudando a eliminar e a sua saúde, você vai ter melhoras assim dependendo da pessoa, desde o mesmo dia já vai ter mudanças que você vai perceber. Mas vamos falar o que você vai sentir na primeira semana. Você vai ver o fim da insônia,
fim das dores de cabeça, na maior parte das vezes. O seu metabolismo vai acelerar, então você vai sentir mais energia, você vai acordar com energia, você vai se sentir descansada quando você acorda, você vai ter um bem-estar imediato, a sua digestão vai estar melhor, diminui aquele catarro que fica preso na garganta, vai diminuir as alergias do corpo com uma semana, hein? No primeiro mês, se você tem tosse alérgica, aquelas alergias de pele que não melhoram nunca, e você conseguir até fazer algumas mudanças de rotina, como por exemplo, parar de usar água da torneira, usar água de filtro, né? Associado ao metais off e o desparasite, você vai ter o fim das alergias. Vai melhorar da depressão e da ansiedade, que você nem vai perceber que não tem mais. Você vai ter, está com o sistema imunológico muito mais potente, então você vai perceber que você não está tendo mais gripes, como você costumava ter. Vai ter melhora da concentração e da sua memória. Então você vai estar com a cabeça mais afiada. E é isso, pessoal. Essa é a nossa fórmula de sucesso para uma saúde plena. Eu diria que é uma saúde que a gente nunca sentiu, porque uma vez que a gente elimina essas coisas de base que nós temos desde bebês, você vai ter sensações que você não conhece. Você vai falar, nossa, eu não sabia que isso era ruim, né? Porque a gente acaba se acostumando com muito desses sintomas do dia a dia. E se você tiver interesse nesses produtos, por favor, entre em contato com a gente por esse telefone, WhatsApp, tá bom? Você pode mandar uma mensagem por WhatsApp, é um telefone de São Paulo, e nós vamos explicar isso e muito mais que vocês gostariam de saber, tá bom? Então, obrigada pela presença e não esquece de curtir esse vídeo aqui. Até mais!